Gente, vocês estão vendo aquela árvorezinha ali? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Olha só que bacana o tamanho dessas plantas. Isso é o mais próximo que nós podemos chegar de imaginar as gigantescas plantas e árvores e flores que existiam no Jardim do Éden. No início do vídeo eu mostrei algumas plantas para vocês. Plantas, óbvio, falsas, criadas por mãos humanas, para representar, quem sabe, a criação de Deus no Jardim do Éden. Logo no primeiro verso bíblico, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1:1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Dali em diante ele vai descrevendo como foi a criação. No sexto dia, Deus criou o ser humano. A criação mais importante de todas. Não quer dizer que as outras não tenham sido importantes, mas é que esta foi criada pela própria mão de Deus. Foi uma criação diferenciada. Foi algo especial. Gente, eu acho isso incrível, eu acho isso magnífico. Sabe por quê? Porque Deus ele criou algo perfeito. Deus criou um mundo perfeito para não existir pecado. Mas sabe o que é maior do que o maior pecado que existe? Bom, existe um pecado gigantesco. Mas existe algo maior do que este pecado. E eu quero falar sobre isso com vocês. No versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra. Todas as árvores em que há o fruto e que há semente, isso vos será para mantimento. De todos os animais da terra, vocês dominarão sobre isso. O ser humano foi criado para dominar sobre as coisas. Mas sabe o que é interessante? O pecado, ele é sagaz. O pecado é astuto. Satanás, antes chamado Lúcifer, quando foi expulso do céu para a terra, ele queria se vingar de Deus por essa expulsão, por não ter sido chamado para a criação do mundo, mas eu digo uma coisa para vocês. Satanás, como não pode atingir a Deus, ele tenta atingir nós, seres humanos. E através da criação de Deus, através do ser humano, ele pode tentar fazer com que Deus se sinta mal pela sua criação. Porque a Bíblia diz que Deus se entristece. A Bíblia diz que Deus se compadece de seus filhos. Mas eu quero dizer algo muito interessante. A Bíblia fala que existe um pecado grandioso. O pecado, por exemplo, contra o Espírito Santo. Que este pecado não tem perdão. O pecado onde o ser humano vai tão longe, tão longe, tão longe, que não escuta mais a voz de Deus. Deus continua e vai continuar gritando para aquela pessoa, falando para aquela pessoa, dando milhares de oportunidades, mas a pessoa bloqueou Deus. É como se você fosse lá e bloqueasse alguém na sua rede social. Ah, eu não gostei desse fulano, não gostei da fulana, não quero que ele me siga, não quero que ele me veja, nem nada do tipo, não quero que ele saiba da minha existência. Você vai lá, bloqueia a pessoa, pronto, seus problemas estão resolvidos. Não é assim que funciona com o pecado. O pecado, ele faz com que nós bloqueemos a Deus. Deus vai continuar falando com a gente, mas a gente não ouve a voz dele. Mas existe algo que é maior do que o maior pecado que existe. Embora o maior pecado que exista seja levar a pessoa à perdição, lá em João, capítulo 3, versículo 16, é um verso que talvez você conheça. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, o ser humano foi criado para a perfeição, o ser humano foi criado para a eternidade. Por causa do pecado, o ser humano fica fadado à morte. Nós estamos fadados a morrer. Um dia tudo na vida vai passar. Mas Jesus, o nosso Deus, que desceu lá do céu, se tornou ser humano, nasceu em carne e osso como eu e você, foi tentado
mas venceu o pecado, se não fosse por isso, por ele ter entregue a vida dele lá na cruz, eu não sei para onde a humanidade iria. Eu digo para vocês que maior do que o maior pecado que existe no mundo é o amor de Jesus por mim e por você. Alguém que já tinha um plano preparado antes da criação. O ser humano escolheu cair, mas Deus foi lá e proveu um meio de um dia nós termos a oportunidade de estarmos com Jesus para toda a eternidade. Que Deus abençoe muito você, possa dar a você um ótimo dia. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, com muita gratidão, nós oramos a Ti, porque o Senhor, o nosso Deus, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, veio a este mundo, passou por humilhação, tortura, se sacrificou para nos dar a nós, criaturas, a oportunidade de um dia estarmos ao seu lado para toda a eternidade. O pecado traz como salário a morte, mas Cristo venceu a morte porque nunca pecou, tornando possível a nossa aproximação da vida eterna. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas e assim estarmos preparados para tudo que o Senhor tem reservado para aqueles que estão contigo. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe você, querida. E lhe dê um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Mas que Deus cuide de você e da sua família. Tchau, tchau.